noite, Leonardo Bastos e Rosa Beltrame, pela TV Repensar. Estamos aqui hoje com o Ricardo. E, Ricardo, é difícil soletrar o teu nome aqui, mas o Rosa... Ricardo Hasber. Apresenta o companheiro aí. Boa noite a todos e todas. Boa noite, meu colega o Leonardo. Boa noite, Ricardo, nosso companheiro, presidente da Associação Cultural José Martí de Rio Grande do Sul, de solidariedade ao povo cubano. Hoje, nos recontando a história, nós vamos escutar a verdadeira história de tudo que aconteceu em Cuba e o que está acontecendo atualmente, há uns quantos anos para cá, com aquele bloqueio assassino dos Estados Unidos ao povo cubano. Então, boa noite, Ricardo. Muito grata por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo e te apresente a nossa temática de hoje, maravilhosa. Boa noite, Leonardo, boa noite, Rosa, uma boa noite aos internautas da TV e Rádio Repensar. É uma satisfação estar aqui com vocês para dialogar um pouco, né? Não tenho a verdade comigo, não tenho a pretensão de destrinchar tudo sobre Cuba, porque na realidade a ilha ela nos ensina muita coisa. Principalmente ao longo desses 62 anos de revolução socialista, de revolução humanitária, principalmente, né, que entrega o que tem de melhor do seu povo para a humanidade. É uma satisfação trabalhar com vocês esse tema, principalmente por estar à frente aí na questão da Associação Cultural José Martí do Rio Grande do Sul, que completou em julho desse ano 37 anos de existência. Então, é uma satisfação nesse sentido, porque Cuba é bloqueada em todos os sentidos, né? É bloqueada economicamente, é bloqueada politicamente, é bloqueada no sentido da mídia, principalmente a mídia, que cria uma narrativa no sentido de dizer que Cuba é um país terrorista, que Cuba é um país que não respeita os direitos humanos. Isso é muito pelo contrário, principalmente depois de 59. Cuba foi colônia espanhola e foi o último país a se tornar independente na América Latina. A gente tem que dar conta de que ele esteve sob o jugo, principalmente, da Espanha, que até hoje acha que Cuba é uma colônia dela, e depois sob o jugo do imperialismo estadunidense. Nós tivemos duas independências, a primeira, basicamente, em 1898, com Martí lutando anteriormente, Antônio Maceu, Grajales, enfim, vários homens e mulheres para se tornar independente da Espanha. Mas logo em seguida, no início do século passado, nós tivemos o imperialismo estadunidense subjugando aquele povo até 59, onde há, de fato, a independência e a autodeterminação daquele povo. Através de uma luta revolucionária, através de ruptura, e não de um processo como alguns acreditam que é possível, dentro dos marcos do capitalismo, haver mudanças dentro do marco do capitalismo. Sem ruptura, ela não ocorre. E por isso Cuba sofre até hoje os ataques por parte do imperialismo, porque foi embaixo do seu nariz, apenas 130 quilômetros de distância marítima entre os dois países, que aquele povo, com um pouco mais de 6 milhões e meio de habitantes na época, fez a revolução, através dos comandantes Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara, Camilo, Vilma Espin, Célia Chance, Aide Santa Maria, porque as mulheres tiveram protagonismo e tem até hoje dentro de Cuba.
O parlamento de Cuba tem 52% de participação das mulheres. Olha só, é o segundo parlamento do mundo em termos de representação. Só perde para a Bolívia, né? Um dos países que também fez um processo que mudou muito a característica e a fotografia política daquele país. E que tem um laço muito grande com Cuba através das cooperações, né, principalmente na área da saúde. Então, Cuba se transformou depois que saiu do jugo imperialista. Transformou. E hoje o bloqueio ele é cada vez mais nefasto para a população cubana e para o mundo. Porque quem acha que as agressões que o imperialismo provoca para a ilha de Cuba não interfere na vida, né, das pessoas no mundo afora, interfere. Porque Cuba, nesse caso, consegue, através da sua biotecnologia, através da formação de profissionais na área da saúde, levar pessoas aos mais longínquos territórios de forma muito generosa e muito gratuita para salvar vidas. Hoje a gente está vivendo um processo pandêmico que a gente não sabe quando é que vai acabar. Muitos acham que a pandemia ela já está retrocedendo, muito pelo contrário. A pandemia ainda tem um fôlego muito grande, porque as variantes que a gente não estava acostumado que elas ocorressem de forma tão rápida estão ocorrendo. Mas Cuba consegue produzir 5 vacinas durante esse período. E é o primeiro país e é o único país latino-americano a produzir a sua própria vacina com seus próprios insumos e a salvar muitas vidas. Depois vou entrar em alguns detalhes mais específicos em relação a essa questão. Também na questão da educação, um país que conseguiu zerar o analfabetismo e agora está fazendo 60 anos da primeira campanha de alfabetização que Cuba empreendeu logo depois do sucesso da sua vitória revolucionária em 1959. É um país que conseguiu criar um método, sim eu posso, e hoje já alfabetizou pelo mundo afora, através desse método, mais de 10 milhões de pessoas, enquanto que o nosso país aqui ainda tem em torno de 10% de analfabetismo, não só aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele analfabeto funcional que realmente não consegue distinguir as coisas ou ter um pensamento crítico. Aí é bem maior o nosso analfabetismo nesse sentido. Ô, Ricardo, Oi. sobre essa questão do acabar com o analfabetismo, eu quero ver se eu estou bem lembrada. No início do processo revolucionário, saíam os próprios companheiros pelo território cubano a ensinar e a alfabetizar as vilas, os bairros onde mais longe, né? Onde não tinham acesso naquela época. Isso é verdade? Sim, tanto é verdade que eu estive em Cuba já 5 vezes, desde 2001 para cá, e tive a felicidade de conviver com muitos cubanos, inclusive com um deles chamado Raul. Fiquei na casa dele em Havana Vieja e ele foi um dos alfabetizadores com 12 anos de idade. Desde jovens que já tinham aprendido a ler e a escrever, foram para o campo, principalmente, onde tinha uma grande massa de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Na época, Cuba ainda era um país extremamente rural e conseguiram, através desse processo, tanto de acadêmicos, tanto de pessoas comuns, ou até figuras ilustres como Silvio Rodrigues, um grande cantautor cubano da Nova Trova, foram até aos locais mais longínquos, como tu falaste, até Serra Maestra, por exemplo, que já ocorreu naquele período durante o processo revolucionário com as forças revolucionárias do movimento 26 de julho, já faziam o processo de alfabetização dos colonos que aderiram à Revolução Cubana.
E esse processo se deu, e tanto que se aprofundou, aonde Leonela, que é uma das grandes maestras já falecida, deu uma aperfeiçoada no método junto com o método Paulo Freire e criou Sim, Eu Posso, um método de alfabetização cubana que não chega a 3 meses se consegue alfabetizar uma mulher, um homem, uma criança, para que ela possa enfrentar as agruras da vida com mais clareza e com mais condição, né, intelectual. E sobre a saúde também, a gente sabe que Cuba tem salvado muitas vidas pelo mundo afora, né? E quando ela precisa, também tem alguns países que se juntam, né, como a associação aqui e em outros lugares do Brasil e do mundo, para retribuir de forma muito organizada, mas não com a imensidão que Cuba faz isso com todos os povos, que ela não discrimina. Embora os povos discriminem nela, né? Fala um pouquinho como é que está hoje sobre essa questão em Cuba. Eu não sei se o Leonardo quer... Um instantinho, Ricardo. Rosa, você está com alguma coisa aberta aí? Está tendo eco. Está dando retorno aí da voz. Tá, mas eu não sei o que é. O Facebook, o YouTube aberto. O que a gente fala que reproduz no seu microfone. Você tá com eu estou ouvindo. Quer que eu saia e entre de novo? Não. Talvez tenha que fechar o microfone enquanto está falando. Isso aí. Ok. Posso falar? Não, então nessa questão da saúde, Cuba é um exemplo para o mundo, né? Inclusive os sistemas únicos de saúde aqui do Brasil, o SUS, foi muito espelhado no sistema inglês, de alguma forma, mas principalmente no sistema cubano de saúde. Cuba, ela conseguiu, através da sua Constituição de 76, ou seja, bem antes da nossa de 88, colocar os princípios orientadores do sistema de saúde cubano. Dentre esses valores fundamentais destacam-se: a saúde é um direito disponível a todos de forma igualitária e gratuita. Os cuidados de saúde são da responsabilidade do Estado. As atividades de saúde estão integradas ao desenvolvimento econômico e social, ou seja, não é uma coisa separada da condição de construção de uma nação. Hoje existe em Cuba uma população, a gente está tratando de uma população de 11 milhões e 300 mil habitantes. É a mesma população aqui do estado do Rio Grande do Sul, do estado onde eu e a Rosa vivemos, aqui no Brasil, né? E, no entanto, ela tem 11.128 consultórios médicos, clínica nos bairros, né? Cada bairro tem um consultório, e cada um deles com uma dupla de médicos de família e enfermeiras, né? Lá, a grande maioria, eu sou enfermeiro de profissão, eu gosto de dizer que são enfermeiras porque 85% da nossa categoria, a Rosa é técnica de enfermagem também, são mulheres. Então, o gênero feminino é preponderante. Em Cuba também não é diferente. As equipes, né, médico e enfermeiro da família são responsáveis pela promoção da saúde, a prevenção, a vigilância, né, da família, a reabilitação, o fortalecimento da coesão social e outras funções. E tem cerca de 500 policlínicas. O que são policlínicas? É mais ou menos, mal comparando, com as nossas UPAs aqui, que tem uma estrutura um pouco maior, uma estrutura com mais profissionais, além daqueles da clínica médica, né, e da enfermagem. Lá, essas 500 policlínicas, elas supervisionam e apoiam cada uma das 20 a 40 clínicas. Então, elas englobam, tu tem um sistema de referência e contra-referência. O Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, ele foi também projetado para isso. No entanto, o sistema capitalista faz sempre os seus aprontos, né? Onde a iniciativa privada tenta ganhar terreno, tenta ganhar espaço,
E hoje a gente está vivendo um sistema onde está havendo um empresariamento da saúde, onde as ONGs, os serviços privados tomando conta daquilo que é público. Então, Cuba consegue manter esse processo desde 1959, mas reforçando, principalmente desde 1976, uma ideia do comandante Ernesto Che Guevara e que foi fortalecida, né, pelo comando do Fidel Castro, principalmente, apostando muito na biotecnologia. E aí exporta profissionais nesse sentido. Só nessa pandemia foram mais de 4.000 profissionais que foram para vários países. Um deles, que é icônico nesse sentido, foi a Itália. A Itália, comandada por um governo de direita, né, no entanto, recebeu médicos e médicas cubanas e outros profissionais de saúde para ajudar a salvar vidas naquele país que ideologicamente tem um outro posicionamento em relação a Cuba, inclusive com manifestações às vezes um tanto duras dentro do Parlamento Europeu em relação a Cuba. No entanto, não se diferem nesse sentido. Tem um exemplo bem interessante quando Timor-Leste conseguiu a sua emancipação política, né, que estava sob o jugo da Indonésia. Eles conseguiram conversar com o Cuba em relação a José Horta, que era o presidente inicial daquele país pequeno, de língua portuguesa, aonde foi pressionado pelos Estados Unidos a não ter relações diplomáticas, relações de cooperação com Cuba. O embaixador estadunidense avisou que Timor poderia sofrer retaliações, porque é um país que tem bastante petróleo também, caso fizesse esse tipo de parceria. O presidente da época perguntou, já que Cuba tinha oferecido em torno de 500 médicos e médicas para atenderem o povo do Timor, perguntou se os Estados Unidos teria a possibilidade de alcançar médicos para o Timor, para salvar a vida daquele povo. O embaixador estadunidense simplesmente diz, não, nós só temos um médico na nossa embaixada para tratar os nossos diplomatas, os nossos consulares. E aí diz, bom, Cuba está me oferecendo 500 e eu vou só entregar para eles moradia, alimentação e um cartão telefônico para eles poderem se comunicar com seus familiares em Cuba. Ou seja, isso demonstra, né, o quanto a Revolução Cubana tem importância no mundo e mostra que é possível, quando a gente diz que um outro mundo é possível, quando há cooperação entre iguais e até entre desiguais, porque se a gente pegar a Itália, está entre os G8, entre os países mais ricos do mundo, né? E Cuba, no entanto, é uma ilha que sofre esse bloqueio há 62 anos e consegue superar isso através de uma máxima que Martí colocava: pátria é humanidade. Pátria não é um território cercado, com cercas, com muros, como os Estados Unidos provoca pelo mundo afora, quando provoca um muro entre México e Estados Unidos, quando provoca um muro através do Estado sionista de Israel, entre Israel e a Palestina, que já perdeu quase 70% do seu território desde 1948. Então, mas Cuba consegue formar, para vocês terem uma ideia, mais de 38.000 médicos e médicas para o mundo afora. Não é só na área da saúde, também na área da engenharia, na área dos esportes, na área da agronomia, da veterinária, enfim, dos mais diversos cursos, porque entende que é necessário esse tipo de evolução entre os países. É necessário, quando Cuba produz 5 vacinas e a Venezuela precisa dessas vacinas, a Bolívia precisa dessas vacinas, a Argentina precisa das vacinas e é entregue, né, assim que elas são produzidas. Cuba está produzindo mais de 100 milhões de doses de vacinas para possibilitar que países pobres tenham possibilidade de ter acesso, enquanto os Estados Unidos produz as vacinas, sobra a vacina e o seu povo, 1/3 do seu povo se recusa a se vacinar porque são anti-vacinas, são negacionistas e não aceitam, né,
receber essa proteção. Leonardo, quer alguma pergunta? Tá fechado teu microfone, Leonardo. Tá fechado teu microfone, Leonardo. Aqui no Brasil, por curiosidade, quantas associações, José Martí, você é do Rio Grande do Sul, e eu também sou do Rio Grande do Sul, tá? Não só você é Rosa, né? Eu também sou de Sapucaí. Quantas associações do gênero tem no Brasil? Associações, agremiações pró-Cuba. Você tem uma ideia? Sim, nós temos. Nós criamos informalmente, durante o período da pandemia, o denominado Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba, para tentar unificar algumas ações, né, em torno não só da Revolução Cubana, mas da defesa da autodeterminação dos povos, da defesa da soberania de uma nação. E é um movimento que existe desde 1960, né, porque essa relação é antiga. É claro que ele foi interrompido pela ditadura civil-militar no Brasil, mas foi retomado principalmente na década de 80, aonde se constituíram aí em torno de 38 associações das mais diversas tonalidades, digamos assim. Tem a preponderância, são associações culturais José Martí, que é o grande apóstolo da Revolução Cubana, mas tem centros culturais, por exemplo, em Pernambuco é o Centro Cultural Manuel Lisboa, né? No Ceará é a Casa de Amizade Brasil-Cuba. Em Brasília nós temos o CDR, o Centro de Defesa da Revolução, e também o Comitê Anti-Imperialista Abreu e Lima. Tem o Nescuba, que é um núcleo de estudos da UNB, que também é um dos mais antigos, mas a associação mais antiga que tem aqui no Brasil é a do Rio de Janeiro, que foi fundada por Chico Buarque, nada mais, nada menos, né? E o Rio Grande do Sul é a segunda mais antiga. Nossa está com 37 anos e a do Rio está com 38, de forma ininterrupta, né? E que tem feito esse trabalho com convenções. Esse ano nós fizemos a nossa 25ª Convenção Nacional de Solidariedade com Cuba, que antes ocorriam todos os anos. No entanto, desde Pernambuco, nós passamos a realizá-las de 2 em 2 anos. Então, a próxima convenção, que é a 26ª, vai ocorrer no Pará, e é sempre na data do Corpus Christi, que é ali em junho, naquele feriado que tem, e possibilita, que o nosso país é muito grande, as pessoas se organizar, né, para poder se deslocar até esse local. Porque é o momento que há a grande unidade do movimento, né, onde a gente discute pautas, traz algumas personalidades cubanas para realizar essa atividade de discussão conjunta, porque o movimento que a gente chama brasileiro de solidariedade com Cuba, porque é uma via de mão dupla, né? Assim como Cuba promove solidariedade com o Brasil, nós tentamos devolver com um pouquinho de solidariedade. E esse ano a gente fez uma campanha bastante forte, né? Uma campanha que a gente iniciou no final de abril, que era seringas e agulhas para Cuba vacinar o seu povo, porque o bloqueio, por mais que as pessoas tentem, né, dizer que não existe, ele existe nessa prática. Os Estados Unidos não quis vender seringas e vacinas para Cuba. Nós tivemos que fazer esse movimento internacional e começou esse movimento, por que pareça, dentro dos Estados Unidos, com o grupo Puentes de Amor, que são estadunidenses e cubanos residentes nos Estados Unidos que não são contra a revolução, que querem a paz entre os povos. E é isso que Cuba prega, a paz entre os povos. E é isso que nós professamos também, porque sem paz, né, não há possibilidade de tu ter vidas constituídas, vidas dignas,
Não é aquela paz dos túmulos, a paz é a paz do desenvolvimento, da distribuição, né, do combate à desigualdade. É esse processo que a Revolução Cubana tenta promover. Quando dizem que a Revolução Cubana é uma revolução comunista, quiçá fosse comunista. Não é. Não tem essa característica. Para haver o comunismo, teria que destruir as instituições burocráticas do Estado, né? Marx colocava muito bem nesse sentido. O Estado ele não pode continuar existindo, o salário não pode continuar existindo nesse sentido, como a gente luta dentro do sistema capitalista, né? Se tu não tem um salário no sistema capitalista, tu não sobrevive, né? No entanto, num sistema comunista, Cuba tem um sistema, digamos, socialista ainda arremedado, porque na realidade não tem as plenas condições para implementar um socialismo de fato, né? Porque o bloqueio não permite também. Cuba é o único país hoje que tem um processo de transformação e de ruptura no mundo, que dá para dizer que ainda resiste, né, aos ditames do imperialismo, que está ali com seus, né, 320 milhões de habitantes. E aí o pessoal diz, mas o pessoal quer morar lá. Olha, essa narrativa, ela sempre existiu, né? Essa questão da migração entre os povos, ela sempre ocorreu. E em Cuba nunca foi diferente. Havia muito mais migração antes do processo revolucionário que depois do processo revolucionário. Eu tenho em mãos aqui um estudo é bem atual, né, que é sobre a migração, né, na América Latina, não é só de Cuba para os Estados Unidos. E esse estudo está muito completo, depois eu vou disponibilizar até o link dele, para que todo mundo tenha a possibilidade de acessar e ver através de fatos e não através de suposições, opiniões, como é comumente feito, né, pela maioria aí dos negacionistas e dos contra-revolucionários. Então, nesse sentido, a gente tem muito ainda a aprender nesse processo, né? Eu sempre digo assim para as pessoas, eu não sou um apaixonado por Cuba, nós não somos um fã-clube de Cuba, nós respeitamos o processo de autodeterminação do povo deles. Eles têm muitos problemas, têm muitas dificuldades, mas, no entanto, são, digamos, bem menores do que as nossas. Bem menores no sentido de que nenhuma criança passa fome. Olha só, é só ir numa sinaleira hoje aqui do estado do Rio Grande do Sul para falar do nosso estado, para ver o quanto o povo está sofrendo por falta de alimentação, sendo que nós somos o maior produtor de grãos e de alimentos do mundo. Nós conseguimos produzir mais do que o necessário da população mundial. Então, acho que esses exemplos da segurança alimentar, Cuba conseguiu, e é o único país considerado pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde e pela Unesco, são 3 organismos, que acabou com a desnutrição infantil, Leonardo. Isso não é pouca coisa, né? Quando a gente vê crianças e nós da área da saúde, e eu vejo tu que, né, como petroleiro aí ajudando através da FUP, todo um processo aí de tentar diminuir as agruras na questão do custo do gás, né, as campanhas que os sindicatos dos petroleiros têm feito aí pelo Brasil afora, e a gente vendo que Cuba, com aquela, né, a população de 11 milhões e 300 mil habitantes, conseguiu diminuir a desnutrição, aonde cada 1.000 nascidos vivos morre em torno de 4. O Brasil ainda está na faixa dos 16 para cada 1.000 nascidos vivos. Isso é a média. Tem províncias em Cuba que não morre nenhuma criança. No Brasil, tem locais onde a desigualdade é maior, chegam a um índice de 30 para cada 1.000 nascidos vivos. E a gente tem ainda uma deficiência tremenda em relação à assistência à saúde, que é uma das partes para tu conquistar saúde. Defender a Petrobras é defender o Brasil.
E tu sabe que nós parafraseamos também, Leonardo, essa campanha no dia 15 de novembro, que foi a reabertura do turismo em Cuba, que defender Cuba é defender o Brasil. É mais ou menos a mesma relevância que tem em relação à campanha de defender a maior empresa brasileira, latino-americana, que é a Petrobras. Os incautos, né, que querem entregar o nosso patrimônio são assassinos, são genocidas em todos os sentidos, porque tu não entrega a tua riqueza, tu não entrega toda uma construção coletiva de um povo para o gosto e o deleite dos imperialistas que estão por trás desse processo, sempre, né? Ô, Ricardo, eu fui diretor pela FUP 5 vezes, 3 vezes no Rio, no sindicato, e 2 vezes aqui. E agora pela 6ª vez. Nós estamos em processo de eleição, mas não me pediram para não participar dessa vez. Leonardo, tu também está com retorno. Não é meu. É uma questão, Ricardo, que queria também lembrar para o pessoal. Eu ainda não tive a felicidade, mas ainda vou a Cuba, né? Mas assim, ó, em Cuba ninguém dorme na rua, principalmente crianças, né? Ninguém dorme na rua. E aqui saímos, aqui caminhamos meia quadra, aqui na Cidade Baixa, em qualquer lugar em Porto Alegre, no Brasil todo, encontramos crianças na rua, passando fome e dormindo na rua. Famílias inteiras dormindo na rua. E lá em Cuba, por mais que sejam construções mais antigas e tudo mais, ninguém fica na rua. Isso é fundamental que o povo entenda o que este povo cubano nos está ensinando. Sempre fala mal de Cuba, e a gente tem muito orgulho de saber que existe um povo que nos ensina dia a dia com seu cotidiano, né? Fala um pouquinho sobre essas questões da moradia, como se organiza o povo cubano e como se organizam nos quarteirões para fazer as suas eleições, porque acham que em Cuba é ditadura, né? E a gente sabe que não, que em Cuba há eleições, sim, e tem os quarteirões, enfim, explica como é que é isso aí para o povo saber. Sim, essa questão das crianças morando na rua, ou adultos, como é a coisa mais comum aqui, e com esse processo pandêmico, ele se aprofundou, porque o número de desempregados no Brasil beira aí, oficialmente, 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, fora os que trabalham informalmente, que é uma pantomima, porque na realidade são pessoas que perderam seus empregos e não conseguem há muito tempo não acessar a um emprego mais fixo, né? Então, Cuba, apesar de ter ainda déficit habitacional, porque como ocorreu um fenômeno em todo o mundo do êxodo rural, né, as pessoas procurando ir para as cidades, hoje praticamente 80% da população cubana é urbana, mais ou menos o mesmo índice que ocorre aqui no Brasil, 20% rural. Houve um boom, uma ida muito grande das pessoas da área rural para as cidades, e é evidente que isso criou transtorno, mas todo mundo acabou tendo, né, moradia para poder ficar. Às vezes, onde vivia uma família, vivem duas, né? Isso é normal, como ocorre aqui no Brasil em muitas situações. E lá, para você ter uma ideia, quando houve o Pan-Americano, aquele Pan-Americano onde o Fidel brincou com as nossas jogadoras, a Paula e a Hortência, toda a Vila Olímpica que foi construída pelos trabalhadores cubanos foi revertida para os trabalhadores e trabalhadoras cubanas depois da Olimpíada, digamos, do Pan-Americano, né, que ocorreu em Cuba.
Coisa diferente aqui. Vocês sabem para quem foi todas as obras que foram feitas no Rio de Janeiro em termos de parte de Vila Olímpica, foi para a grande burguesia, que eram apartamentos em região nobre, digamos, entre aspas, né? E não para os trabalhadores e trabalhadoras que construíram aquele processo. E então, nesse sentido, assim, eu sempre gosto, assim, claro que seria bom que todos nós pudéssemos visitar Cuba. Nós vivemos sendo xingados, né, na rua, vai para Cuba quando eles identificam. Eu ando praticamente sempre com esse boné, já está fazendo parte do meu corpo, e aí as pessoas identificam, porque tem a bandeira de Cuba, tem a estrela que identifica um movimento internacional dos trabalhadores e trabalhadoras, não é somente de Cuba nesse sentido. E é indo lá que a gente percebe, né, que é verdadeiro essa questão de não ter nenhum morador de rua, nenhuma pessoa abandonada pela estrutura do Estado ou pelas próprias pessoas. Isso se dá muito pela Constituição que eles fizeram através dos CDRs, que é os Comitês de Defesa da Revolução. Cada quarteirão, e eu tive a possibilidade de ser recepcionado umas 3 vezes das 5 que eu fui, pelos CDRs, né, dos mais variados bairros, em cidades que eu conheci no interior, aonde eles têm uma organização própria, aonde eles cuidam de si, né, no sentido assim, inclusive até de autoproteção em relação a agressões do exterior, como os Estados Unidos provocou ao longo do tempo. Os Estados Unidos tentou, e isso está comprovado pelos próprios arquivos do FBI, né, que tentou matar 600 vezes o Fidel, das mais variadas formas, e não conseguiu, né? Então, e os atentados contra hotéis para tentar evitar que o turismo prosperasse dentro da ilha, tentando demonstrar que Cuba não era uma ilha segura. E hoje o Comitê Internacional de Turismo, que reúne todas as agências de turismo do mundo, considera Cuba o país mais seguro para se visitar. Tu pode andar durante a noite, de madrugada, que tu não vai ter nenhum problema de assalto, de ataque, no caso com arma de fogo, com faca, seja lá qual for a agressão que tu poderia sofrer, como tu sofre aqui na Cidade Baixa, inclusive com militares, né? Como teve, eu moro bem no coração da Cidade Baixa, como a Rosa, em Porto Alegre, e aqui o cara sai do carro, leva um tiro, né? E fica por isso mesmo. E lá tu tem essa possibilidade de ter essa tranquilidade, porque tu não tem esse medo de andar, porque não existe essa situação de insegurança. Aqui tentam te dar uma sensação de segurança colocando algumas viaturas nas esquinas, com os seus faroletes ligados, né, o giraflex, enfim. E aí nós vamos nos remeter à questão, por exemplo, da condição sanitária, né? Cuba consegue ter hoje esse padrão de desenvolvimento sanitário porque existe esse tipo de organização. As eleições elas ocorrem também através do voto popular. Lá o voto não é obrigatório, no entanto, 90% da população cubana participa do processo eleitoral. Quando começa nos distritos as eleições, lá eles têm um sistema também de vereadores, não é esse nome que eles chamam, são representantes provinciais, que fazem campanha de casa em casa, aonde alguns são escolhidos através dessas assembleias populares nos seus bairros. Às vezes não é a pessoa que se denomina candidata, e a partir dali vai todo o processo, né, crescendo através dos departamentos, que são os estados, e depois em nível de nação. São mais de 600 congressistas nacionais, Assembleia Nacional Popular, aonde eu tinha falado no início, 52% são mulheres, aonde tem jovens de 19 anos, estudantes,
acadêmicos que são eleitos cantantes, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não tem distinção. E lá não existe uma questão como existe aqui no Brasil, de o deputado ou a deputada serem remunerados. Aqui nós temos, né, toda uma parafernália, todo um processo de gastos, digamos assim, para manter os parlamentares, sejam vereadores, sejam deputados estaduais, sejam senadores, deputados federais. Lá não existe isso. Lá tu continua trabalhando na tua profissão, né? Eu como enfermeiro continuaria como enfermeiro e seria só requisitado em momentos que a nação tem necessidade de discussões maiores para a nação. Não é lá para discutir o dia do churrasco, projetos que a gente sabe que são risíveis em relação ao parlamento brasileiro. Então, esse aspecto da participação popular, de ter uma democracia representativa e também participativa, ela se dá constantemente. O parlamentar que é escolhido e que não prestar contas do trabalho que ele está desenvolvendo para a sua comunidade, ele é solicitado pela própria comunidade para se retirar e é eleito um outro representante no seu lugar. Quer dizer, existe também um cuidado por parte da população através dos seus representantes escolhidos na base. Aí o pessoal fala, bom, mas é um partido único, não existe democracia. Olha, é muito relativo nós tratarmos essa questão com realidades totalmente diferentes. Os Estados Unidos só são 2 partidos que conseguem chegar ao comando do país, que na realidade não difere muito as suas políticas, porque todos eles geralmente se elegem representando grandes corporações econômicas do mundo afora, e não são representantes do seu povo, de fato, da sua nação. Aqui no Brasil nós temos 37 partidos legalizados, e olha só que democracia é a nossa, né? Aqui a gente sabe que a grande maioria são partidos de aluguel, que se submetem a acordos espúrios, que vendem os seus espaços, né, durante processos eleitorais e que não trazem nenhum benefício à população brasileira. Em Cuba, o Partido Único, o Partido Comunista Cubano, se dá muito pela unidade que o povo cubano conseguiu adquirir através do seu processo revolucionário. E essa unidade, ela é necessária na medida que ela está sob ataque constantemente, diuturnamente, através do imperialismo estadunidense, que capitaneia isso pelo mundo afora. O Joe Biden, que é o atual presidente estadunidense, manteve as 243 medidas que o Trump colocou durante o governo dele contra Cuba para sufocar a Revolução Cubana. E ainda manteve Cuba dentro dos países considerados, olha só a ironia e a brincadeira que os Estados Unidos fazem, como um país que promove o terrorismo. Se promover o terrorismo é mandar médicos, médicas, enfermeiros, farmacêuticos, professores para o mundo afora, eu quero esse terrorismo aqui no país. Eu quero esse terrorismo como teve mais de 11 mil médicos e médicas cubanos aqui no nosso território de 2013 a 2018. Só não permaneceram porque o genocida de plantão os expulsou. E hoje deixa mais de 3.500 vagas sem serem preenchidas, aonde médicos brasileiros também aceitaram em um determinado momento algumas vagas em alguns lugares que normalmente os médicos e médicas brasileiros não aceitam trabalhar, mas já desistiram, mais de 1.000, né, durante esse período. E nós temos mais de 500 cidades, em torno de 700 cidades, dados do Conselho da Confederação Nacional de Municípios, sem nenhum profissional, sendo que quando nós tivemos aqui os profissionais mais médicos de Cuba, nós não ficamos com nenhuma cidade sem profissional de saúde. Então, essa é
a Cuba que nos empresta o que tem de melhor. O Ricardo, como informação, um amigo da Petrobras, um colega lá da Petrobras, o irmão dele é médico, que aliás é meu xará, Leonardo, né? O meu colega, ele chegou e falou assim, Léo, se você conhecer algum médico que queira trabalhar na Serra Gaúcha, na Serra, né? Não é no interior do Acre, no interior da Amazônia, não. Na Serra Gaúcha. Não tinha médico. O prefeito estava apavorado, ele estava oferecendo casa, 20 mil reais de salário para o médico, porque não tinha um médico na cidade. Porque é fato, como é uma profissão elitizada, e passa de pai para filho, de avô para pai, filho, neto. Então, tem aqueles consultórios de prontinho, eles querem atuar. Desculpa que os médicos, eu tenho na minha família vários médicos, né? Mas não tem nenhum do interior. É tudo de grandes centros. Eu tenho que falar a verdade. Então, quando a gente chega lá no quilombo, sabe-se lá onde, não tem uma aldeia indígena, médico brasileiro indo para uma aldeia indígena, são pouquíssimos. Eles vão por ideal, não vão nem por salário. Agora, nos mais médicos, eles atuavam em aldeias indígenas, em quilombos, em pequenos municípios, eles não escolhem lugar, eles vão lá. E vão por ideologia, né? Também, né? Aí, resultado, eles são criminosos, é tudo terrorista. E aí, nesse contexto do terrorismo, eu queria te perguntar, vocês da José Martí, vocês já sofreram, por exemplo, ameaças assim? Claro, você está falando assim, vai para Cuba, mas ameaças veladas, por exemplo, de agressão, alguma coisa, por causa desse público aí bolsonarista psicopata, já sofreram ameaças assim, graves? Olha, Leonardo, as ameaças elas são veladas, como tu falaste, né? Quando a gente faz um debate, nós temos um canal também no YouTube, que nós conseguimos dar uma boa melhorada nas inscrições ao longo desse ano. Nós tínhamos 38 inscritos no ano passado, quando a gente fez 36 anos, e hoje nós estamos com 1.830, né? Então, deu uma... E aí isso desperta a atenção dos bolsonaristas, dos negacionistas, da direita empederniда, da ignorância, na realidade, aonde as agressões verbais são aquelas comuns, né? Chamam o Fidel de assassino, chamam a gente de assassinos, né? Pelo fato de estar respeitando aquele processo revolucionário. Mas de agressão assim, física, essas coisas, eu sofri só uma vez quando a gente promoveu o lançamento do livro do Kim, que foi o grande revolucionário da Coreia do Norte, onde eu recebi por telefonema, né, no meu local de trabalho, né, que eu estava desrespeitando o povo brasileiro, promovendo o livro da história de um ditador sanguinário, não sei o que mais. As pessoas falam coisas sem ter conhecimento, sem ter realmente fatos que possam comprovar aquilo que elas estão afirmando, né? E nós sempre trabalhamos o seguinte: o comandante Fidel Castro, quando da época principalmente da queda do Muro de Berlim, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Através da traição principalmente do Mikhail Gorbachev, do Yeltsin, enfim, ele dizia que o mais importante no processo revolucionário é a batalha das ideias. E quando as pessoas vêm com algum tipo de agressão, a gente diz: olha, gostaria de discutir contigo e dialogar, porque de repente o teu ponto de vista pode até ter algumas coisas que sejam interessantes e que a gente possa construir coletivamente. Nós não somos os donos da verdade. A gente respeita sim a autodeterminação de um povo e a não ingerência por parte de outro povo, como os Estados Unidos sempre faz, né, em relação aos povos que ele diz, através de leis que eles têm, né, de agressão
extraterritorial, né? Eles conseguem construir teses e legislação. O bloqueio ela se dá em cima de uma legislação, né, aprovada pelo Congresso estadunidense, principalmente a lei Helms-Burton, de 96, que coloca várias premissas que impedem Cuba, por exemplo, de negociar com outros países, que impede Cuba de adquirir produtos importantes para salvar o seu povo, desde produtos farmacêuticos, equipamentos, dentro do território estadunidense. Cuba tem condições de comprar, tem condições de pagar. No entanto, ela cria essa dificuldade e faz com que Cuba compre, por exemplo, da China, que é extremamente longe. O custo do transporte hoje, para vocês terem uma ideia, quando nós compramos esse ano 2 milhões de seringas com agulha, só aqui do Brasil, do movimento brasileiro, mais 355 mil sondas vesicais, nós compramos na China. E o custo do transporte da China para cada container de 20 pés é em torno de 8 mil dólares. Sabe quanto, Leonardo e Rosa, para pagar um container ali da Flórida até o Porto de Mariel, que é um porto que foi extremamente polêmico, porque foi construído, né, em cooperação com o governo brasileiro? Não, 400 dólares. 2 mil dólares é daqui do Brasil. Aqui do Brasil custa 2 mil dólares, nós mandamos um container também, através do Porto de Santos, com produtos de insumos hospitalares, rouparia, né, que também estava precisando, né, em Cuba, e mais sementes que o Movimento Sem Terra cedeu, em torno de 100 mil reais em sementes. Pode ser por causa do canal de Suez? Esse custo do transporte? Na realidade, o custo é porque também, para driblar o bloqueio, as empresas de navegação não é uma empresa que sai da China e vai direto ao Porto de Mariel. Ela vai passando de porto em porto. Ela passa normalmente por 4 a 5 portos para chegar até Cuba. Isso encarece muito. Se ele vier via Pacífico, vai ter que passar pelo canal do Panamá, que é controlado pelos Estados Unidos. Não passaria. Por isso que a China está construindo um canal junto com a Nicarágua para poder se desvencilhar dessa barreira que é o canal de Panamá, controlado pelos Estados Unidos, que cometeu uma atrocidade muito grande, né, principalmente em 1985, contra o povo panamenho, bombardeando aquele povo sem aquele povo ter condições de se defender. E até hoje está sob o jugo dos Estados Unidos, né? Apesar de ser um país, entre aspas, independente, né? Tem um livro que eu recomendo sempre para as pessoas lerem, tem um videozinho de 30 minutos no YouTube, que é o Assassinos Econômicos. É um agente da CIA. 2004, uma autobiografia dele. Isso. E ele mostra bem como os Estados Unidos provocam os golpes nos países quando eles não se subjugam à política internacional do imperialismo. Então, eu acho que todo mundo que tiver possibilidade, seja a direita, seja a esquerda, e o cara não é nem um comunista, não é nem um socialista, é um capitalista que mostra os bastidores. John Perkins, exatamente. Ele era agente da NSA. Não é nem da CIA, é da NSA, que é pior ainda que a CIA. Exatamente. Que é os subterrâneos, né, da marginalidade dos bandidos, né? Por isso que ele denominou assassinos econômicos, né? Não, é uma palavra extremamente forte. Inclusive está passando um filme agora que está sendo bastante badalado, que é o Não Olhe Para Cima, que está nesses Eu fiz uma postagem, eu assisti um filme logo, porque eu fiz uma postagem que viralizou lá na... E eu comecei a discussão, porque eu assisti logo o filme no lançamento, e eu fiz uma comparação com os mineradores, que Bolsonaro favorece os mineradores. E aí eu não vou dar aqui um spoiler, não, mas os caras estavam de olho nos minerais do meteoro. Incrível.
Não, é muito bom porque mostra a cara nua e crua do capitalismo e do imperialismo, né? E do negacionismo em relação à ciência, né? E também da compra de alguns cientistas, porque num primeiro momento o cientista, junto com a sua aluna que Exatamente. descobriu, acabou se vendendo e depois percebeu, né, a cagada. Arrumaram o Luciano Hang lá, um velho da van. Exatamente. E é Ô, didático, né? É Ricardo, importante a gente... Rosa, eu já passo para você. Ricardo, quando eu te perguntei sobre a fundação, eu acho que, de repente, lá Maricá está precisando de uma associação lá. Nós já temos um hospital lá, que é Che Guevara, né? O hospital, né? Nós estamos precisando lá da associação lá em Maricá. Lá. Não, Maricá é um exemplo na questão, por exemplo, também da distribuição, né, da renda básica, enfim, tem um processo bem interessante. O hospital lá chama-se Ernesto Che Guevara e teve, né, a presença da Leida Guevara, que é filha do Che, que é médica pediatra em Cuba. Eu só não concordo com algumas coisas, por exemplo, na gestão, né, do hospital, que foi passado para uma entidade não governamental para administrar, que esse é um dos problemas que a gente tem também nas gestões de esquerda aqui no progressista aqui no Brasil, que tudo se acha uma forma para tipo justificar a lei de responsabilidade fiscal, né, que tu não pode destinar mais do que 50%, 51% dos seus recursos para os servidores, ou seja, nesse sentido. Então, mas isso é uma questão interna que acho que a gente tem que, ao longo do tempo, superar, são processos, mas o importante é que é um hospital público, que é um hospital que é de uma prefeitura, que, em tese, não deveria ter nem hospital. Isso é uma prerrogativa que deve ser do Estado ou da União. Os municípios devem cuidar da atenção primária em saúde. E claro que ela tem que estar coligada, ela tem que estar tendo como referência a atenção secundária, a atenção terciária. Mas, no entanto, isso é um anacronismo que a gente tem tido, porque com a Constituição de 88, que estabeleceu o Sistema Único de Saúde, que deve ser descentralizado, deve ter a municipalização, os caras aqui investem em tudo, né? Eles tentam repassar tudo para que o município resolva. E a gente sabe que quem está com a grana na mão, com toda a arrecadação, é a União. E os municípios têm pouco poder arrecadatório e acabam fazendo funções que não são deles como prerrogativa, né? Mas isso a gente esperamos que um novo governo progressista aí consiga pelo menos inverter um pouco essa lógica que está instalada no país no momento, né? Nós teríamos o maior prazer em ajudar. A gente ajudou, Leonardo, a constituir o movimento cabano em defesa da autodeterminação dos povos no Pará, Roraima e Rondônia. Quer dizer, então a gente já tem uma experiência aí para ajudar os companheiros e companheiras. Apesar de que no Rio nós temos a Associação do Rio de Janeiro muito bem estruturada e é fácil. Só que às vezes as pessoas não dialogam entre si, né? Mas a gente tem essa disposição. A gente tem até uma atividade que ocorre todos os dias 17 de cada mês, independente do dia de semana que cai, que é a luta internacional contra o bloqueio a Cuba. Ela ocorre geralmente às 19 horas e ultimamente a gente tem feito junto com o pessoal de Minas Gerais e a ideia é que vá se expandindo para outras associações esse tipo de atividade. E no final do mês nós vamos ter algumas atividades aqui no Fórum Social das Resistências, né? Nós vamos fazer uma atividade em conjunto também, presencialmente no dia 29, que é as atividades na periferia. Nós vamos fazer aqui no Jardim Leopoldina, onde tem uma praça chamada Praça Palestina. Vamos fazer junto com a Federação Palestina Árabe-Palestina, a FEPAL, e junto com o Sebrapaz, que é o Centro Brasileiro pela Paz no Mundo, né? Que é a seção aqui do Rio Grande do Sul. Vamos fazer lá uma atividade com crianças, né, com adolescentes, derrubando os muros do imperialismo. Então estão todos convidados. Essa atividade nós vamos fazer no sábado à tarde lá no Jardim Leopoldina, na Praça Palestina.
O Leo, fica o convite aí, tá? Seria bem interessante até para te conhecer pessoalmente. O Ricardo, o Leonardo, ele é do Rio, tá? Mas ele está aqui em Rio Grande do Sul, está em Sapucaia. O sotaque se mantém ainda. Não adianta, ele não pode esconder isso. Mas ele é um grande parceiro, um cara que tem, sim, uma sensibilidade bem grande, mas algumas questões, como todos nós, a gente não conhece. Então, esse convite é bem importante para ti, Leo, para ti ter uma compreensão melhor de como é que a nossa associação funciona, né? Alguma outra pergunta, Leo? Eu só queria complementar o seguinte, fazer um comparativo breve aqui em relação a como é que se trata a vida das pessoas e como é que se respeita, né, um cidadão e uma cidadã em relação a um país que tem um sistema considerado socialista, né, onde a desigualdade é mínima em relação à desigualdade que existe no nosso país. Por exemplo, o Brasil está entre os 5 países mais desiguais do mundo, né? E um país que chegou a ser a 6ª economia durante os governos progressistas aí do Lula e da Dilma. Hoje nós estamos na 12ª, quer dizer, nós caímos 6 postos, né? Porque se concentrou mais ainda durante esse período após o golpe contra uma presidente eleita legitimamente. Né? Só uma informação. Só durante a pandemia surgiram 44 milionários. Não milionários no Brasil. Que amelharam em torno de 172 bilhões de reais. Isso significa, Leonardo, só para quem está nos assistindo, mais do que um orçamento do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o que eles ganharam, né, de forma, eu diria, ilícita, porque num país como o nosso, com essa desigualdade que existe, não pode ser licitamente ganhar 172 bilhões, enquanto 15 milhões de pessoas perderam seus empregos, né? Então, daria para financiar mais um Sistema Único de Saúde. Isso que o nosso sistema ainda ele é subfinanciado desde o seu início, né, desde 88 e praticamente em 90, quando foi regulamentado, em 1990. Agora ele está desfinanciado com a Emenda Constitucional 95 durante os 20 anos de congelamento do orçamento nas políticas sociais feitas por esses governos golpistas que ocorreram desde 2016. Mas na questão, por exemplo, eu pego sempre um comparativo para finalizar em relação à Covid, tá? Porque é uma situação que afetou todos os países do mundo, alguns de forma mais drástica, outros menos, mas dependeu muito de como os seus governos e os seus sistemas de saúde agiram. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos, ele teve já 817 mil mortos, tá? Numa população de 320 milhões de habitantes, certo? E 52 milhões de casos. Os Estados Unidos hoje não está sendo noticiado, porque a grande imprensa, comandada também pelo imperialismo, pela sua hegemonia, né, e pela sua ditadura na comunicação, porque não permite a democratização dos meios de comunicação, ele tem morrido em torno de uma média de 1.000 novos mortes durante esse período agora com a nova variante da Omicron. Isso não é noticiado. Tá? Já aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos com a mesma, e aí eu vou fazer um comparativo com um número de população igual. Tá? O Rio Grande do Sul tem 11 milhões e 350 mil habitantes. Tá? Tem um território, o dobro do território de Cuba. Tá? Cuba tem a mesma população num território menor. Ou seja, a densidade demográfica de Cuba, a junção das pessoas é 100 pessoas por quilômetro quadrado. O Rio Grande do Sul é 25 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, está mais espalhado. O número de pessoas, em tese, né, teria menos contato
né, proporcionaria um distanciamento social maior, digamos, nesse sentido, né, em termos de território. Tu sabe quantas pessoas morreram aqui no Rio Grande do Sul até o dia de hoje, Leonardo e Rosa? Não. Pois é que eles passam na TV só os dados do dia, né? Eles já tiraram um pouco de cena o número de mortos, porque é bastante chocante e dolorido para todos nós perder as vidas que a gente perdeu sem necessidade de perdê-las, né? Enquanto Cuba tem em torno de 4 leitos para cada 1.000 habitantes, o Rio Grande do Sul tem 0,96 leitos para cada 1.000 habitantes. Olha só, e é um país extremamente pobre. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais ricos do Brasil, né? Porque a gente sabe que é rico, mas não há, como em todo o país, a distribuição que deveria haver, né? São 36.414 mortes até o dia de hoje, no Rio Grande do Sul. Cuba, com a mesma população, está em torno de 8.520 mortos. Olha só, Leonardo, se tu fosse diminuir 36 de 8, dá 28 mil pessoas que nós poderíamos ter poupado a vida delas. O Rio Grande do Sul tem 1.400.000 sequelados que vão sofrer por uma boa parte das suas vidas as agruras da Covid. Porque... Mas é pior. Eu vi os representantes da funerária no Brasil, quando estava contando 3.000 mortes por dia, e eles disseram que tinha mais de 5 por dia. Os dados, eles nunca foram transparentes, nunca tiveram, né, a verdadeira... no sentido de realmente a gente ter acesso a dados que trouxessem a realidade nua e crua, né? Porque seria mais apavorante ainda se esses dados que ficaram na oficialidade e não foram oficiais, porque foi um governo que tentou mascarar esses dados, tentou impedir com que as pessoas tivessem acesso. Agora mesmo o Ministério da Saúde sofreu, entre aspas, um ataque de hackers. Na verdade, está comprovado que esse ataque foi interno para que as pessoas tivessem dificuldade de acesso ao seu passaporte vacinal, estão tendo até hoje, né? E aí a gente tem essa diferença brutal. E aí eu digo, capitalismo mata, socialismo salva nesse sentido. E é por isso que nós lutamos para que o nosso país um dia venha a ter realmente esse sistema que possa promover a vida das pessoas. E é por isso que a gente diz, né, e eu tenho uma camiseta que é da minha Rosa, querida Rosa Beltrame, que pinta a mão, né? Cuba salva vidas. É isso que sintetiza a Revolução Cubana. Salva vidas tanto em território cubano quanto em territórios de outros países. E eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de vocês terem tido a paciência de me escutar. Eu sei que poderia ter sido até melhor em termos de trazer mais dados aqui, mas não vai ser a única oportunidade, vamos fazer outras atividades conjuntas. A Associação Cultural José Martí, Leonardo e Rosa a Rosa é nossa militante também, e nós te convidamos para estar também nessas fileiras dentro, como sócio também, Leonardo, muito bem-vindo, para realizar atividades conjuntas aí com a TV e Rádio Repensar, que eu parabenizo por essa iniciativa de comunicação popular, a comunicação verdadeira, a comunicação que fala a linguagem que nós precisamos ouvir, não aquela linguagem acadêmica que é importante, mas que às vezes a grande população não entende muito bem. Muito obrigado aí, um feliz 2022, com boas lutas, né, e com muita saúde. Ricardo, eu quero te agradecer muito por sei que tu corre como todos nós. Ai, gente, desculpa, mas
Tá ruim. Mas, enfim, quero te agradecer, nos atender, nos prestar com todos esses conhecimentos, nos informar, né? E, com certeza, não será a primeira vez, né? Teremos outras vezes, e podem contar, sim, aí eu vou falar em nome da Rádio e TV Repensar, com licença do meu colega, do meu administrador, Leonardo Bastos. Podes contar, sim, conosco, sempre que precisarem, a gente está aí, para o que der e vier, pela autodeterminação dos povos, sempre. Leonardo, é contigo. Não, Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, aqui na TV Repensar. Nós vamos fazer atividades, né, vamos colocar banner, pôster e tudo no nosso site. E para quem está nos escutando, né, www.radioTVRepensar.com. E também nós temos aplicativo no celular, também com esse nome é fácil de encontrar. Rádio TV Repensar, um aplicativo bem leve, rápido, e você internauta pode ter na mão a TV e a Rádio Repensar 24 horas por dia, né, com assuntos relevantes, né, de importância e atuais. Tá bom? Muito obrigado, Ricardo, e aguardamos que você retorne, né, para, de repente, novos fatos, né, fatos que aconteçam, né? E agora nós temos o Fórum Social Mundial, que é liberdade e justiça, então, democracia e justiça, ou justiça e democracia, algo assim, né? Não sei qual é a ordem, justiça e democracia. Então, eu acho que é por aí que a gente vai começar a consertar, tudo isso aí. Valeu. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, internauta. Obrigado, Rosa. Hasta la vitória Feliz sempre, 2022. Até a vitória. Hasta la vitória sempre, venceremos. Contra o Bloqueio a Cuba. Um abraço.